Muito bem, vamos então dar início à formação da primeira mesa do dia. O tema a ser tratado é a crítica e a política na psicanálise contemporânea. O coordenador é Hudson Bonomo. Vou apresentar então o coordenador da mesa e, na sequência, os dois conferencistas. Hudson é doutorando do Programa de Psicanálise, Saúde e Sociedade da Universidade Veiga de Almeida. Ele é mestre em Ciências e Engenharia Mecânica pela COP, um programa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em Clínica Psicanalítica na Universidade de Santa Úrsula, também do Rio de Janeiro, psicanalista e membro associado da Sociedade de Psicanálise Iracy Doyle, coordenador geral, supervisor clínico e professor da especialização em Teoria e Clínica Psicanalítica da Universidade de Santa Úrsula do Rio de Janeiro. A primeira conferencista é Joana Novaes, graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, mestre em Psicologia, Psicologia Clínica, também pela mesma instituição, doutora em Psicologia, Psicologia Clínica, também pela PUC-Rio, pós-doutoranda em Teoria Psicanalítica pelo Instituto de Psicologia da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutorado em Psicologia Social pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pós-doutor em Psicologia Médica também pela UERJ, especialista em transtornos alimentares pela Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, professora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicanálise, Saúde e Sociedade da Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção Social da PUC-Rio e do Laboratório de Pesquisa Integrada da Universidade Veiga de Almeida, pesquisadora e autora de inúmeras obras e trabalhos científicos. E a segunda conferencista é Júnia de Vilhena, psicanalista, possui graduação em Psicologia pela Universidade George Washington, dos Estados Unidos, mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Católica da América e doutora em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica. Atualmente é professora associada da PUC-Rio, tem experiência na área de psicologia, com ênfase em intervenção terapêutica, atuando principalmente nos seguintes temas: atendimento às populações de baixa renda, violência, cultura e formas de subjetivação, cidadania, ética e exclusão social, corpo e regulação social, família e contemporaneidade, juventude e limites, psicanálise e temas afins. Consultora, pesquisadora e autora de inúmeras obras. Eu passo, então, agora a palavra ao professor Hudson, que vai coordenar os trabalhos. Bom dia a todos. Bom dia, André, ao público que está no YouTube, né? Sejam bem-vindos. Queria confirmar contigo, André, se a professora Joana e a Júnia conseguirem entrar, né? Acho que é a primeira coisa que a gente precisa. De verdade, eu acredito que ambas devam estar com algum problema de conexão. Eu passei uma mensagem aqui. Trabalho, com a sua eu tentarei fazer um contato e dar um suporte a elas. O professor Antônio Quiné está aqui conosco também? Não, o professor Antônio Quiné, ele esteve offline, ele gravou a apresentação. Porque tem uma mensagem dele aqui no chat privado, 11 horas. Você reparou? Não, na verdade, esse registro deve ter sido feito por mim mesmo. Tá? Tá. Entendi. Então, tá bom. Então, eu vou iniciar, então, enquanto as professoras entram, né? Eu acho que é uma honra estar na mesa com elas, né? Eu acho que não é uma tarefa simples, né? São pessoas que têm uma extensa obra na psicanálise. Eu queria aproveitar até que, enquanto elas estão chegando, né, para dizer que as pessoas que são interessadas no assunto, né, da relação com o corpo, devem procurar os artigos dessas duas autoras, né, tanto da professora Júnia de Vilhena quanto da professora Joana Novaes,
inclusive, eu sugiro 2 artigos, né? Um artigo de 2003, que é de Cinderela a Moura Torta, sobre a relação mulher, beleza e feiura, e o outro é Corpo Meu, Existe Alguém Mais Imperfeito do que Eu. Eu acho que são temas do contemporâneo, são muito importantes esses assuntos, né? E as duas têm realmente trabalhado essa questão do corpo e é fundamental. Então, enquanto a gente não inicia aqui a minha fala, eu queria aproveitar e dar essa dica para vocês, né? Desses artigos, só procurar lá no Google Acadêmico que vocês vão encontrar. Eu, particularmente, a minha fala é muito próxima, né, da fala anterior do professor Tony Kner, era a relação da psicanálise com a política. Então, eu acho até interessante que eu inicie falando sobre esse assunto, e eu vou pedir ajuda do André. Eu acho que a gente combinou, né, de colocar os slides aí para me apoiar na minha fala, né? Eu vou, infelizmente, vou ler o texto porque não queria ficar enrolado com o assunto, que é um assunto difícil até para mim. Então, vamos lá. André colocou aí, né? Você poderia só trocar, botar o PowerPoint maior, por favor? Não sei se você consegue. Isso. Então, eu gostaria de começar, pode passar o slide para o primeiro slide, né? Eu queria começar com uma sugestão, né? Eu me deparei no último congresso com esse livro, não sei se vocês conseguem ver, mas é Psicanálise e Hibridez, né? De Tami Ayush. É um livro que eu recomendo, que fala sobre gênero, colonialidade e subjetivações, da editora Caligrafia. Então, tem no site da editora, você consegue adquirir esse livro. E tem essa citação que eu acho que é fundamental para o início da fala, né? Que é: sustento que é graças à presença temática da hibridez na teoria analítica de Freud, que Freud restitui o caráter subversivo da histeria no nível enunciativo, enquanto resistência ao saber médico e enquanto corpo que desafia as normas de gênero e cultura. Então, eu acho que é muito importante que o Ayush está trazendo a questão, principalmente, da histeria, né, como um ato de resistência a um saber médico e também as normas de gênero e da cultura. E eu acho que é por aí que a gente tem que começar, né? O Ayush afirma que, a partir de uma consideração social e política das histéricas, que se inventa o inconsciente e nos provoca a pensar o que esse fato revela sobre a dimensão política da clínica. As histéricas, através de seu corpo, direcionam um pedido não somente ao médico, mas também ao espaço social. Em um momento mais à frente, na história da psicanálise, e este salto que faço é proposital, Lacan coloca a subversão psicanalítica no próprio conceito que ele elabora para o sujeito. Ao situá-lo, o sujeito, entre dois significantes e de forma pontual e evanescente, o sujeito só é sujeito do inconsciente invocado por um significante e para um outro significante. O sujeito se constitui, então, por um instante de um lapso. Talvez essa seja uma das mais complexas definições de um sujeito que você já ouviu, né? E eu acho isso muito interessante, como é uma provocação, né? E, de fato uma provocação que eu faço para que você pense na possibilidade de uma desconstrução racional da ideia de sujeito. Essa desconstrução é iniciada na filosofia a partir de Nietzsche. Atravessa a genialidade de Freud e se coloca aí, né, para mim e por mim agora, através de Lacan em sua intensa vida como clínico e em sua transmissão da psicanálise em seus seminários polêmicos até os dias de hoje. Não vejo particularmente
Lacan como um teórico, é uma opinião pessoal minha, né? Mas como um autor de uma obra aberta, onde pensa e desconstrói para deixar surgir algo depois. Ano após ano, em seus seminários, não perdeu de vista a subversão que Freud inicia com a criação do inconsciente como definido para a psicanálise. Este onde não sou senhor em minha própria casa, onde eu não governo, não educo, não analiso. Lacan, no seminário 14, A Lógica do Fantasma, fala a seus ouvintes: eu não digo mesmo a política é o inconsciente, mas simplesmente o inconsciente é a política. Apesar dessa frase estar solta nesse momento de sua lição no seminário 14, ela traz uma força muito grande ao conectar o mais instigante pensamento freudiano com uma possibilidade de levá-lo ao campo social. A política surgiu na Grécia Antiga e era referida à vida na polis, e vocês vão ouvir bastante aqui nesse congresso, né, sobre isso. A função daqueles que detinham o poder era governar a vida nas cidades. Não podemos pensar a política fora da noção de poder e em consequência de um saber sobre o que é melhor para a polis. Um dispositivo de saber e poder se instaura em cada momento da política aplicada, e a filosofia teve um papel fundamental na crítica dos modelos e métodos utilizados pelos dispositivos. A psicanálise aparece como essa subversão do dispositivo clínico, enquanto apresenta para o sujeito do inconsciente a possibilidade de tomar decisões segundo o seu próprio desejo desconhecido. Ora, se esse desejo é desconhecido, como pode ser esse desejo uma subversão em relação ao dispositivo político? Como o poder político é de um grande outro sobre o homem, mesmo que o desejo que falamos na psicanálise seja impossível de ser representado, podemos ainda afirmar que a ação sem a autoridade de um grande outro pode sim subverter o poder e o saber de um político. Em Totem e Tabu, Freud instaura o um, tanto para o coletivo quanto para o privado. Mitologicamente, introduz a origem da lei que aparece na cultura e na subjetivação do homem. Tudo isso com o assassinato simbólico do pai. Encarando dessa forma, o complexo de Édipo é um conflito com a lei, com as figuras de autoridade. Não bastasse essa instância, Freud coloca o supereu como fruto da dissolução desse complexo de Édipo, ou seja, uma transição em direção à obediência, que é um dos fundamentos da política. Em relação à prática clínica, Freud sinaliza para que o campo da transferência que existe entre psicanalista e analisante seja questionado até que seja resolvido pelo próprio analisante. É um dessa relação paterna que não cola no sujeito. É um com função primordial de ruptura com a ideia de submissão. É criação de uma lei possível para o sujeito. É subversão. Enquanto Freud coloca o eu como o negociador e o próprio político, Lacan apresenta o inconsciente como a política, que é o campo da instituição do um e da luta contra o um. Segundo Marcelo Chessia, né, o inconsciente é aquilo que foi escondido pelo político e que torna nos movimentos de resistência, né, o sintoma é a expressão desse conflito e o inconsciente sua fonte. O interessante, em minha opinião, é que essa dualidade entre instituição e a luta contra o um, esse um com U maiúsculo, que abre a possibilidade para a destituição da figura paterna e a aceitação de uma falta no campo do real, esse real do Lacan, né? Que ao invés de buscar somente mais um, com U maiúsculo, busque deslizar e escorregar da cola que insiste em não permitir a liberdade ao sujeito. Não podemos esquecer que Lacan coloca a pulsão de morte
como um desejo de destruição para recomeçar em novos termos. É um gosto pela revolução de libertar-se de opressões. E não sendo muito militante, ou sendo, não há libertação maior do que a da tirania, da busca em prover sentido para tudo. E eu acho que hoje a gente vive numa sociedade que está enlaçada com essa busca de sentido. Passo a falar um pouco sobre a questão da identificação, né? Que em psicologia das massas e análise do eu, Freud tenta compreender como se articulam as identificações coletivas, em grupos, coletivos, massas, a partir de elementos da psicanálise, num diálogo principalmente com antropólogos e sociólogos de sua época. Ernesto Laclau, que é outro personagem que trago a vocês, escreve que se a leitura dela for correta, né, se a leitura dele em relação ao Freud for correta, tudo que gira em torno da noção primordial de identificação. E o ponto de partida para explicar uma pluralidade de alternativas sociopolíticas deve ser encontrado no grau de distância entre o eu e o ideal do eu. Para ele, Freud promove a verdadeira revolução a partir da exploração da noção de identificação. Freud demonstra que a sugestão não funciona sem a identificação afetiva a um elemento externo que coagiria os indivíduos em situação de grupo. Ele faz isso analisando, como protótipo, duas massas artificiais, que são o exército e a igreja, apontando o cerne da constituição dessas massas artificiais milenares, o caráter político da identificação entre o líder e os membros da coletividade organizada, ou entre os próprios membros do grupo. Freud vai definir a identificação justamente como a mais antiga manifestação de uma ligação afetiva a uma outra pessoa, reafirmando a impossibilidade de separação entre o social e o individual. Um outro significante que eu acho muito importante é o da subversão, né? até por causa do próprio tema, né? Dessa potência subversiva do inconsciente, né? que eu trago. Já que essa ligação é tão forte, né? com a identificação, precisamos pensar como fazer essa subversão, né? Segundo a Cláudia de Moraes Rego, que é uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito, a partir do seminário 16 e 17 até o 20, Lacan fez uma contraposição entre revolução e subversão. A revolução é o termo sugerido por Lacan para dizer do giro dos discursos. No seminário 16, ele se refere aos efeitos de uma análise. Abre aspas. Como efeito do saber, somos cindidos. Na fantasia, somos, por mais estranho que isso pareça, causa de nós mesmos. Só que não existe o si mesmo, há um si dividido. Entrar nesse caminho é daí que pode ocorrer a única e verdadeira revolução política. O que seria a subversão? Né? Para Lacan, a subversão é o efeito provocado pelo objeto A. Esse objeto que é tão difícil, às vezes, né, de se compreender, mas o Lacan ele escolhe essa letra não por acaso, né, talvez até por ser a primeira letra do alfabeto, no sentido de também descaracterizar qualquer ideia de significado do objeto, né? Então, para Lacan, esse objeto A é tudo e é nada ao mesmo tempo, né? Quer dizer, é um objeto que representaria todos os objetos. E é esse objeto que causa a destituição do próprio sujeito. Existe uma complexidade muito grande aqui, como eu falei anteriormente, de que o sujeito, esse sujeito evanescente, né, e pontual, ele aparece e desaparece, né? E quem é responsável por isso, por a destituição desse sujeito, é o próprio objeto A. Então, é uma maneira muito interessante de olhar para o sujeito, e também é muito interessante para olhar o sujeito no campo social.
No seminário 20, Lacan diz: não é o discurso analítico, a subversão. Se ela existiu em algum lugar, em algum momento, não é ter se trocado o ponto de rotação do que gira, é ter se substituído o isso gira por o isso cai. Então, na realidade, é importante aqui que antes havia uma ideia de revolução justamente com os giros dos discursos, e aí no seminário 20, com a entrada na obra do Lacan da sexuação nos discursos, né? Além dos discursos, agora você está falando sobre sexuação, aí sim você está vendo que não existe só um ponto de rotação do que gira, mas também tem um isso cai, né? Tem algo que cai. E esse algo que cai está relacionado, sim, a essa questão de um resto de um processo, de processos analíticos, né, que cada um de nós passa em seu divã, né? O efeito de verdade decorre do que cai do saber, o que se produz dele. É nessa queda que o sujeito se encontra com a incompletude do outro. E ocorre a queda do significante mestre e do sujeito suposto saber. No contemporâneo, diz a Cláudia, né, autora desse texto que eu li, a aproximação entre os pensadores e a psicanálise lacaniana não está mais restrita ao desejo de libertação da opressão, mas em torno do real impossível, da disjunção entre saber e verdade, e o mais de gozar. Esses cientistas políticos e sociais recorrem ao conceito da falta constitutiva. E o real é onde toda teoria esbarra. Apesar de Lacan não ser um homem de esquerda, ele sustentou o ceticismo que Freud nos trouxe em relação a fantasias utopistas dos sujeitos. Isso é fundamental para o giro dos discursos falados anteriormente, né, que eu falei anteriormente. Trazer para esse congresso essa aproximação da psicanálise com a política e uma série de autores que são chamados por Yannis Stravakakis, né, de uma esquerda lacaniana, e para isso eu mostro para vocês aqui esse livro, recomendo, né, esse livro é A Esquerda Lacaniana, né, do Stravakakis, que é Psicanálise, Teoria e Política, né? Está em espanhol, vocês podem encontrar, né, em espanhol. Tem em inglês também, não tem em português. Então, o Yannis Stravakakis traz a ideia de uma esquerda lacaniana, não que ela seja uma esquerda fundada, né? Mas é uma esquerda baseada nas ideias do Lacan. Então, vários autores conseguem enxergar no Lacan, esse Lacan político, apesar de ele não se intitular de esquerda, até porque a esquerda se tornaria para ele, né, eu acho que talvez ele chame a atenção do perigo que é o significante carregar um peso de um significado. Então, na realidade, não faria diferença se você chamasse de esquerda ou de direita, ou se você chamasse do que você quisesse, né, o nome do significante, ele estaria carregado de significado. Eu acho que não é a ideia do Lacan, né? Mas esse grupo de autores eles trazem a partir da reflexão sobre o real uma boa possibilidade de se repensar política na sociedade, né? Usando uma teoria entre aspas lacaniana, né? Que eu chamo de obra aberta. Podem nos aproximar, né, no caso aqui, esses autores, mais do deslizamento necessário em relação a significados cristalizados de discursos normativos fundamentalistas. Lógico que, ao colocarmos esses autores em paralelo à psicanálise, o fazemos no campo de uma criação, aproximando o simbólico e o real, que é impossível, pois nos faltariam palavras. O que Lacan propõe é o reconhecimento do real, e não a sua redução ao que é simbolizável, sem desistir de simbolizar. E eu acho que isso também é uma complexidade, acho que eu já trouxe no início da fala a complexidade de você ter a instituição de um e a luta contra esse mesmo um que você institui. E aqui também, né, existe uma luta para que você não faça
do real uma redução ao que é simbolizável, mas também não desistindo de simbolizar. Então, a psicanálise traz esse ponto, né, de virada, né, de convivência com a dualidade, né? Temos a potência política da psicanálise, então, se apoiando na potência subversiva do inconsciente, que é a política. A psicanálise coloca-se como o avesso da política do da política tradicional, que captura o sujeito no significante mestre. Aí eu passo a apresentar para vocês apenas uma visão de um desses autores, né? Eu peguei um deles para servir de exemplo, que eu vou continuar com o Laclau, para que vocês possam, a partir desse pequeno fragmento dessa ideia política, iniciar suas próprias pesquisas no campo da psicanálise política, né, aos que se interessarem pelo assunto, né? Vamos falar um pouco sobre demandas, né? Justamente o que Laclau traz como uma coisa muito importante, né? Para Laclau, não há identificação alguma sem demandas e, portanto, as identidades coletivas repousam na unidade mínima de suas demandas. Os cristãos, por exemplo, só se identificam milenarmente com os ideais do Cristo porque demandam algo, por exemplo, um pai protetor que ame igualmente a todos nós, ou um tamponamento frente ao desamparo estrutural. E, portanto, em Laclau, segundo o Alexandre Starnino, que eu vou depois passar aqui a referência para vocês, teremos em primeiro plano a demanda, né? Aquilo que é demandado, a quem é demandado, se é atendido ou se é negado, e quem se opõe às demandas do coletivo organizado. Tá? Em resumo, as demandas proporcionam um arranjo contingencial, mutante, das identidades coletivas, acarretando formações identitárias sempre em conflito político e oposição a outros grupos e coletivos, ou em oposição à própria superestrutura institucional. O que proponho é pensarmos que esses coletivos não podem se constituir sem a identificação, nem sem demandas ou sem conflitos. Ainda aparece a necessidade de carregar um significante com um significado que possa transferir ou colar suficientemente para atrair o gozo dos que formam o coletivo. E que gozo é esse, né? Eu acho que eu não teria tempo suficiente para falar a respeito desse gozo, mas deixo a ideia que a identificação e as demandas de um outro, impossíveis de serem atendidas, né, são compromissos feitos ao que falei no início da minha fala. A renovação desse gozo é através da penitência associada ao não cumprimento desses compromissos, sendo perdoados, inclusive, por essa figura do e isso se retroalimenta, né? Por isso que a gente chama de que esse gozo vai além, né, da cadeia de significantes, porque ele funciona de uma forma diferente, né, além, né, dos princípios do prazer, né? E qual seria o papel, né, do psicanalista nesse cenário que eu apresentei? O André pode passar o slide, por favor. André? Tá, obrigado. Na minha opinião, eu vou, por exemplo, né, acho que um dos papéis, os papéis que a gente pode ter é promover um trabalho na compreensão dos atores da cena contemporânea, eu acho isso extremamente importante. Acho que a maioria de vocês que pesquisam, né, hoje estão olhando para isso, ainda bem, né? Alertar sobre a identificação e a demanda e promover o desejo do sujeito ou do coletivo, desmistificar esse né, como esse que carrega o peso de significados cristalizados nas instituições, para deslizar e escorregar da cola que insiste em não permitir a liberdade ao sujeito. Promover nas instituições psicanalíticas um despertar para o que cada dia mais se instaura nelas, né? Que é uma crítica que eu faço às próprias instituições psicanalíticas. Promover a possibilidade de construções políticas não baseadas na figura do como mito, salvador, guru, mas na dualidade da instituição e da luta contra o
quer dizer, aprender a lidar com essa dualidade, permitindo que haja movimento, né? Eu vou citar, então, para finalizar, mais alguns autores que vocês podem pesquisar. Eu acho que o Zizek é um dos grandes autores e tem livros muito importantes, Alain Badiou, a Judith Butler, o Gabriel Tupinambá, também da UFRJ, e outros que vão fazer esse tipo de aproximação entre psicanálise e política. Deixo também aqui as referências para vocês, né? Como ficou alguns segundos na tela, depois vocês podem assistir a gravação, anotar. Recomendo imensamente esse texto, O Estatuto Político do Significante Vazio, do Daniel Omar e do Daniel Omar Pérez e do Alexandre Starnino. É um artigo incrível, né? E os 2 livros que eu mostrei para vocês. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Eu vou passar, então, a palavra para a professora. Deixa eu ver se as professoras estão aí. Deixa eu ver se elas vejo. Oi. Sejam bem-vindas. Então, a professora Joana gostaria de falar primeiro? Sim, posso começar. Está todo mundo me ouvindo bem? Está ouvindo bem. No caso, aqui no estúdio. Eu suponho que... ouço bem. Maravilha. Na verdade, você tem que desligar o áudio se alguém está... tá. A professora não pode usar o celular e o computador ao mesmo tempo? Eu nem estou com outras mídias, não. Então, a professora Joana... Tudo bem, vamos lá. Mas enfim. Acho que agora o ruído... Foi. Enfim, foi. Bom, então, bom dia. Queria agradecer aqui o convite do professor Alterives. Queria também saudar o professor Hudson. O que eu vou apresentar aqui, eu estava olhando agora enquanto o Hudson falava, o título da minha fala, Corpo e Luto, modos de subjetivação, e eu resolvi, assim, meio nos 45 do segundo tempo, fazer uma apropriação, fazer um recorte mais específico em relação a esse luto, para falar certamente do que a gente reconhece como parte desse projeto de extermínio e da necropolítica nesses tempos brutais, e esse recorte, portanto, em relação ao corpo e ao luto e a sua dimensão política na clínica, diz respeito mais especificamente à obesidade. Eu estava lendo, inclusive ontem, já que a obesidade também é um termo, e isso vai se explicitar muito aqui na minha fala, atravessado por esse significante aí, médico e normatizador. Então, a gente pode falar também em termos de gordidade. De qualquer maneira, o enfoque, o recorte que eu quero dar aqui é a vivência, o sofrimento psíquico e, certamente, as dimensões políticas sobre esse tipo de sofrimento, como é que isso espirra, vai ressoar aí na clínica. Tem algumas ressalvas, enfim, algumas pontuações que eu queria fazer, antes de ler aqui o que eu preparei, e a minha fala está ancorada basicamente em 2 autores, que é o Foucault e o Agamben, para a gente pensar também essa questão do corpo, da dimensão política do corpo, no estado de exceção e, sobretudo, da vida nua, e a sua dessubjetivação, mas eu acho que tem alguns paradoxos nos quais está assentada a sociedade, enfim, a cultura brasileira, e que dizem respeito, sobretudo, à questão da desigualdade, que não pode ser desigualdade social, que vai caracterizar a realidade brasileira, mas, sobretudo, a realidade brasileira dentro da pandemia e a condução da mesma, da peste aqui no Brasil, e que diz respeito, sobretudo, quando a gente pensa em gordura, obesidade, gordidade, corpo, a questão da fome. Então, eu vou apresentar, e quero que isso compareça aqui sempre de pano de fundo, para quem estiver me ouvindo, essa dimensão política do corpo, sempre em par com uma dimensão também, ao tratar de corpo no Brasil, sobretudo obesidade, de saúde pública. Bom,
Dito isso, eu quero começar, então, aqui a minha conversa com vocês a partir de um fenômeno que se explicitou logo no início da pandemia, que diz respeito à não autorização ou a cessação, né, da autorização das cirurgias bariátricas enquanto parte aí da política, né, de condução da pandemia no Brasil, tá? Para isso, eu vou fazer um sobrevoo aqui, eu prometo que serei breve, também não, enfim, né, não ficar uma coisa enfadonha, porque ao contrário do professor Hudson, eu não vou compartilhar a tela, mas, enfim, a ideia é jogar aqui algumas ideias para a gente pensar, né, dentro dessa chave de leitura e Foucault, desse binômio, né, barra Agamben. Então, apesar, vamos lá, né, da leitura do Foucault, a não priorizar uma abordagem jurídico-institucional dos processos de medicalização, são as variadas análises desses mesmos, né, mecanismos e técnicas que vão aí nos auxiliar para entender como o poder penetra nos corpos e produz aquilo que nos interessa aqui, que são as subjetividades. Nesse sentido, as contribuições, tá, do Agamben e da maneira como ele incorporou o pensamento Foucaultiano, né, por meio aí dessas análises, dessas vastas, né, análises de diferentes acontecimentos políticos, eu estou fazendo um recorte, né, deliberado aqui, né, do fenômeno da peste, tá? Mas para pensar a questão da contemporaneidade, seus modos de subjetivação. Bom, então a gente pode, nesse sentido, avaliar em que medida que a biopolítica ela está implicada diretamente na produção, portanto, dessas novas formas de sofrimento. Eu acho que não é novidade para ninguém aqui, né, o lugar protagônico que o corpo ocupa, quer seja no mal-estar, na produção de mal-estar e sofrimento, quer seja no seu lugar, enquanto locus de investimento, né, do sujeito contemporâneo. Bom, enquanto uma categoria, né, de inclusão social ou exclusão socialmente validada. Vamos lá. Então, as suas reflexões, né, então, do Agamben estão ancoradas aí no conceito, como eu já adiantei aqui, de biopolítica do Foucault, mas trazem também contribuições, e aí eu vou convocar também a Hannah Arendt para esse diálogo, tá? Na medida que a gente vai pensar esse corpo a partir do advento dos regimes totalitários. Então, nessa altura, você já estou imaginando o recorte, o porquê, né? A gente está vendo um estado de exceção, então achei que seria bastante oportuno convocar esses três filósofos. E a partir desses processos que colocam a vida e o trabalho no cerne do poder político, e certamente o corpo, né, como um importante dispositivo de poder. Bom, essa análise, essa articulação do conceito de biopolítica vai, portanto, se incorporar como um dos principais eixos reflexivos aqui do Agamben, que eu trouxe para a gente refletir. Bom, em Homo Sacer, o poder soberano e a vida nua empreende um longo percurso partindo da antiguidade. Eu vou fazer aqui um sobrevoo, como eu já adiantei, né, destacando a noção de vida sacra, passando pelo poder soberano, e aí, né, nesse sobrevoo a gente vai, né, pensar a Idade Clássica até a Idade Média, resgatando aí algumas raízes, né, dessa genealogia histórica para pensar a biopolítica moderna. Bom, em continuidade, né, nesse diálogo, então, estabelecido entre o Agamben, o Foucault, melhor, do Agamben, né, com o Foucault, esse segundo vai demonstrar o quanto a modernidade é essencialmente marcada por uma articulação, que também não é novidade para ninguém, entre soberania e biopolítica, e detém-se, e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, quem, né, está nos escutando, uma questão deixada em aberta por Foucault, a saber, a existência no poder de uma zona de indiferenciação na qual convergiriam técnicas de individuação subjetiva, que vai, então, justificar a última parte, né, do título dessa fala, os modos de subjetivação. Pertinentes, então, à disciplina e os procedimentos totalizantes, tá, característicos da biopolítica, constituindo, por conseguinte, um genuíno duplo vínculo político. Paralelamente, Agamben aponta um processo pelo qual, gradativamente, o que antes era exceção se torna regra na atualidade. Se na biopolítica moderna, a vida nua e espaço político convergem para uma zona de irredutível indistinção, podemos pensar que a determinação do emagrecimento,
o que eu chamo aqui de práticas para fugir, né, da feiura, práticas, né, cuidados de si, se vocês preferirem. Bom, práticas corporais, tá? Peraí, que agora eu me perdi aqui. Então, perdão. Emagrecimento como uma conduta esperada, tá? E que vai corresponder, então, a uma estratégia política que visa, em última análise, ao avanço sobre as últimas fronteiras da individualidade moderna. Aquém da vida, além da morte, a sobrevivência que caracteriza a zona de indistinção da vida nua apresenta-se de modos variados no intervalo entre a vida qualificada e a vida sem valor. Obesidade por seu valor negativo nesse ponto de vista. Bom, nesse panorama social e ético, áspero e incerto, podemos retomar, então, algumas questões para pensar as vias de uma nova forma de entender a obesidade. Numa tirada xistosa, parafraseando aqui o Freud, a respeito da relação entre o eu e o isso, Freud afirma que a empreitada política da modernidade seria fazer advir um povo onde existe a vida nua. Na busca da garantia de uma economia saudável da riqueza humana, aquilo que na antiguidade consistia na busca da saúde referida na percepção do corpo, torna-se exigência de emagrecimento. Vou fazer uma correção aqui, uma tirada xistosa, a Agamben se referindo a Freud. Mesmo que não se possa desvincular o conceito de corpo do conceito de biopolítica amarrado a um dispositivo, né, de poder, é preciso ter como limiar a distinção entre aquilo que Agamben vai chamar de zoé e bios. Dos campos de concentração não há retorno em direção à política clássica. Neles, cidade e casa tornaram-se indiscerníveis. Qualquer semelhança, né, com o que a gente vive, ou, perdão, com aqueles que podem, né, fazer o isolamento social. E a possibilidade, portanto, né, dessas duas dimensões aí que se tornam indiscerníveis, de distinguir entre o nosso corpo biológico e o nosso corpo político, entre o que é incomunicável e mudo e o que é comunicável e indizível. E dizível. Nos diz, tolhida de uma vez por todas. E nós não somos apenas, nas palavras de Foucault, animais em cuja política está em questão sua vida de seres viventes, diz Foucault, mas também, inversamente, cidadãos em cujo corpo natural está em questão a sua própria política, acrescenta Agamben. Considerando assim a íntima relação, então, entre política e o registro do corpo, não há como ignorar as manobras concernentes às orientações sobre o emagrecimento, que reiteram um discurso medicalizante que vincula, por sua vez, a liberdade e a felicidade, aquilo que, paradoxalmente, se revela como vida nua. É considerando que a vida escapa continuamente às técnicas de dominação e gerenciamento do saber-poder, que devemos ler as tentativas incipientes no campo da medicina de resistência à concepção predominante que toma a priori a obesidade como uma doença a ser curada. Bom, acrescenta-se a isso, estou pensando aqui também no Han, né, na boa gestão de si, no sujeito empreendedor de si, que certamente se articula muito bem também com esses autores que eu estou, acho que por uma questão também metodológica, né, eu resolvi apresentar aqui. Bom, Garth e Wright enumeram os ingredientes que tornam a dita epidemia da obesidade uma história da preguiça e da gula. Primeiramente, a certeza antes das incertezas, pois mesmo havendo várias maneiras de interpretar o sobrepeso e a obesidade, apenas uma versão é mencionada. Os vazios para os quais o conhecimento empírico não tem resposta são preenchidos por hipóteses e generalizações. É um fenômeno muito comum, né, que eu acho que também é algo que fica mais tangível, digamos assim, né, para a plateia identificar o que eu estou falando, que é um fenômeno, né, social de moralização e tirania da beleza, tá? Onde fica muito claro, sobretudo, né, numa cultura no ético neoliberal, todos os julgamentos morais que a gente
depreciativos, né, faz em relação à gordura. E esse imaginário social, que também não é novidade para ninguém, de profunda intolerância e severidade. Pois bem, em segundo lugar, ao fato de que essas hipóteses encontram apoio em crenças populares muito enraizadas. Em terceiro lugar, a epidemia da obesidade repousa sobre uma forma particular de moralidade, aquela que vê a obesidade como produto da fraqueza e da falha individual. Bom, nesse sentido, os autores, né, o Gardner e Wright, defendem a necessidade de uma visão crítica sobre a obesidade e o sobrepeso. Uma delas, né, seria o risco da palavra epidemia exagerar a situação real, o que eu vou fazer me permitir discordar, ela de fato é uma outra epidemia, mas, sobretudo, carregar a ideia de um desastre iminente e dissociar obesidade à doença infecciosa, que poderia pegar em qualquer pessoa. A outra razão consiste em que, ao explicar a epidemia da obesidade, apoiando-se nos indivíduos e na sociedade, corre-se o risco de desviar a atenção do que acontece de fato. A construção de um conhecimento científico com base em explicações não só aleatórias, mas normatizadoras. Bom, é um posicionamento certamente radical, quero marcar aqui muito claramente que não estou fazendo apologia, né, à obesidade, menos ainda a um quadro clínico, né, de risco que muitas vezes implica, né, mas, né, marcar uma posição, que é recolocar essa discussão acerca dos limites científicos da medicina, assim como da sua submissão aos dispositivos biopolíticos próprios aos estados modernos, no que diz respeito ao controle da obesidade. No limiar da modernidade biológica, a pulverização do poder sobre os corpos transforma o obeso numa das figuras mais assustadoras da vida nua e compõe, portanto, o cenário sobre o qual incidem as estratégias de controle. Bom, se nos campos de concentração, os indivíduos eram privados do direito de decisão sobre a vida e lançados na pura sobrevivência, na atualidade o corpo obeso constitui uma verdadeira zona de indistinção, sobre a qual pesam infinitas construções técnico-científicas que visam estabelecer um ordenamento que, de fato, gera uma exclusão. Exclusão essa socialmente validada que eu falava aqui no início da minha fala. Bom, o saber médico, uma das figuras dessa soberania, né, moderna, estabelece como se deve viver e exclui dos seus dados estatísticos o obeso no campo da vida possível, das formas de existência possível de ser vivida. Me encaminhando aqui já para o final da minha fala, nesse cenário que vale como regra, né, no qual vale como regra, não é mais a arte de viver que visa a justa medida em uma vida qualificada, muito menos a normatividade vital, na singularidade de cada um com seu meio, mas a regra comum que preza a saúde perfeita de um povo. O corpo obeso, como vida nua, expõe a precariedade de um campo aberto às novas intervenções. Um corpo sem valor, matável, e por qualquer um que deseje sobre ele intervir, mas insacrificável, posto que tributário da fraqueza individual. Reitera-se, assim, o sofrimento centrado no sentimento, de insuficiência de si, que lança o indivíduo numa busca incessante de novas fórmulas e técnicas que possam fazê-lo adequar-se, ampliando, portanto, sobremaneira essa zona de indistinção, sobretudo de dessubjetivação. Bom, para finalizar aqui a minha fala, uma série de modulações biopolíticas responsáveis pela condução das subjetividades contemporâneas, pela produção de um governo de si e dos outros, e pelo desenvolvimento de uma política da vida entreposta no limiar calculável do corpo individual e da massa amorfa da população. É sobre isso, sobretudo, que nos alerta Foucault. Talvez porque, diz Foucault, a política não é o que pretende ser a expressão de uma vontade coletiva, ela só respira lá no fundo, onde essa vontade é múltipla, hesitante, confusa
e obscura para si mesmo. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Joana, muito obrigada. Esse assunto é tão relevante, é tão importante, né? Tão pouco falado. Eu estava olhando os artigos de vocês, né? Tanto seu quanto da professora Júnia, né? E eu fiquei impressionado porque eu acompanho o professor Sérgio Medeiros há alguns anos, né? E ele também fala bastante sobre a questão da estética, né? E a angústia e o desejo, e eu me deparei com seus textos até antes de vocês entrarem, até incitei aqui ao público a ler os artigos de vocês, né? Eu acho que eu citei 2, né? De Cinderela a Moura Torta, sobre a relação mulher, beleza e feiura, em 2003, né? O corpo meu, existe alguém mais imperfeito do que eu, de 2015. Então, assim, falei pessoal procurar na internet, achar os artigos e ler, porque realmente esse assunto é extremamente importante. Vou passar para a professora Júnia, é uma honra tê-la aqui conosco, para ela falar sobre a psicanálise, por quê e para quem. Professora. Posso falar? Eu estou Pode? controlando o meu mouse, então... Não, está ótimo, Eu estamos queria, em ouvindo primeiro bem. lugar, agradecer a você, o Hudson, ao Walter Ives, que está organizando também esse congresso. É mais um prazer estar aqui de novo, né? E a minha fala hoje é uma fala que tem muito a ver com uma perspectiva histórica do porquê e para quem da psicanálise, já que o congresso, né, abordava a questão da clínica política. Então, é uma fala voltada até um pouco para o pessoal mais jovem. O porquê dessa pergunta? Nesses tempos de pandemia, a gente está vendo que está cada vez mais aumentando o número de instituições, clínicas e atendimentos, inclusive privados, para uma camada da população que originalmente não tinha acesso aos nossos consultórios. Eu vou começar a ler um textinho, um pedacinho de um texto do Freud, que chama Linhas de Progresso na Terapia Psicanalítica, é um texto de 1919. Diz assim: é possível prever que mais cedo ou mais tarde a consciência da sociedade despertará e lembrar-se-á de que o pobre tem exatamente tanto direito a uma assistência à sua mente, quanto tem agora a ajuda oferecida pela cirurgia de algumas neuroses que amassam a saúde pública. Quando isto acontecer, haverá instituições ou clínicas de pacientes externos para as quais serão designados médicos analiticamente preparados. Tais tratamentos serão gratuitos. Pode ser que passe um longo tempo antes que o Estado passe a compreender quão urgentes são esses deveres. Defrontar-nos-emos, então, com a tarefa de adaptar a nossa técnica às novas condições. É muito provável também que a aplicação em larga escala da nossa terapia nos force a fundir o ouro puro da análise livre com o cobre da sugestão. No entanto, qualquer que seja a forma que essa psicoterapia para o povo possa assumir, quaisquer que sejam os elementos dos quais se componha, os seus ingredientes mais efetivos e mais importantes, continuarão a ser certamente aqueles tomados à psicanálise estrita e não tendenciosa. Ou seja, o que o Freud está falando, já desde 1919, é que, de alguma maneira, a psicanálise, né, tem que ser capaz de chegar a uma camada da população que jamais chegou. Por que eu estou retomando isso? Eu vou pegar um artigo, um livro até do Luiz Fernando Duarte, de 1986, que chamava Da Vida Nervosa das Classes Trabalhadoras Urbanas. E é muito interessante porque o que ele vai discutir é exatamente as formas de subjetivação das diferentes camadas sociais. Essa é uma discussão que, para algumas das pessoas, os jovens, inclusive, talvez não faça nem sentido. Você imaginar que, durante muito tempo, a gente teve uma discussão grande dizendo assim, não, pobre não pode ser analisado, não, a gente não tem acesso aos consultórios, não estou falando da questão financeira, isso daí é um dado de realidade, mas simplesmente porque as formas de subjetivação certamente são distintas. Enquanto a gente tem um modelo muito mais interiorizado, muito mais voltado para si, nas classes médias, médias altas, nas populações mais carentes, o modelo de subjetivação e as formas de sociabilidade são muito distintas. O que não quer dizer que seja melhor nem pior, apenas que a gente tem que estar atento a isso. Eu vou dar um exemplo, eu não tenho o hábito de ver televisão, mas eu fui chamada para ver uma série da Globoplay chamada Sessão de Terapia, que não é nada nova, mas que eu só descobri agora.
Eu vou pegar rapidamente um paciente que o Celton Mello atende, que é o Tony, que é um motoboy negro. E é muito interessante a gente observar, quem puder assistir assim, o principinho das sessões do Tony e depois caminhar bastante para ver depois, porque o que a gente percebe é o seguinte, que quando ele chega, e ele já vinha de um atendimento social com o Celton Mello, pelo que eu pude, né, descobrir, né, há um total desconhecimento do terapeuta do que é o mundo desse rapaz. O que é você ser um motoboy? O que é você ser negro? E o rapaz é brilhante, né? Então ele fala, pô, mano, tu não entende nada. Cara, o que é isso? Né? Então foi a partir disso aí, depois gradativamente eles vão formando uma aliança e a postura do próprio terapeuta vai se tornando mais ativa até, e eles trocam livros. E, eu não vou contar o final, mas, de qualquer maneira, o Tony agora está indo fazer faculdade. Né? E ele quer fazer o quê? Psicologia. Né? E é muito curioso, porque ele fala ali na transferência, que assim, cara, você vai ter que me aguentar muito tempo, porque eu vou entrar para a faculdade, depois fazer supervisão, depois eu tenho que continuar aqui. Então, é muito interessante a forma como essa relação vai se estabelecendo. Agora, por que eu peguei o Tony? Porque, para mim, eu tinha muita vontade de saber compartilhar alguma coisa. Né? É só, se a gente tiver uma coisa na tela, é só apertar aquele botãozinho do compartilhar? A gente nunca testou, mas se você quiser tentar, eu acho que o André eu permite. Vou tentar, porque é uma coisinha sobre... Geralmente ele só compartilha a tela inteira, tá, professora? Então, não é nada disso. Não vou fazer isso não, porque eu mal me entendo por isso aqui, então esquece. Então vou falar. Né? Qual foi o eixo que eu peguei? A questão do racismo. Né? Se você pensar que a cultura é o outro do sujeito, não há como pensar esse sujeito fora dela. Né? E aí eu quero, né, pensar muito essa questão do que é ser negro na sociedade brasileira, enfatizando o seguinte, que não é uma questão, já que eu falei das classes populares, de reduzir, né, o psíquico à patologia social, e nem vice-versa. Trata-se apenas de você poder lidar nesses diversos registros quais são, né, os fatores que vão subjetivando o sujeito numa cultura altamente excludente. Né? O que é ser negro, né, no Brasil? Né? Eu não estou nem dizendo que ser negro nos Estados Unidos é fácil. Acho que não é. Né? Mas você tem uma diferença muito grande. Os Estados Unidos, desde sempre, ele pontuou e deixou muito clara a questão do racismo. Você não podia entrar no ônibus, você não tinha escolas, você tinha bebedouros que os negros não podiam beber. Ou seja, sempre teve um inimigo muito claro na sua identidade negro para você poder saber contra quem você está lutando. O Brasil não. No Brasil, a exceção dos últimos anos, onde você começa tipicamente a discutir a questão do racismo estrutural, você tinha aquela frase, não, né? O Brasil é uma sociedade miscigenada, a gente não tem racismo. E, aliás, pontuado belamente pelo Milor Fernandes, que dizia uma frase que era assim, não, o Brasil não tem racismo, nem eu conheço o lugar dele. Né? Isso sempre deu a dimensão desse racismo, né, escondido, desse racismo que está ali permeando todas as nossas relações. Né? Essa infra-humanização, que é um conceito do Daniel Tabar, né, leva o quê? A uma desvalorização e a uma construção identitária cujo ideal implica, né, o apagamento da sua própria raça. Porque os ideais de embranquecimento estão aí. Né? Olha, gente, eu tenho que fazer um parênteses, para dizer, eu não estou negando e apoiando barbaramente todos os movimentos agora identitários, seja gays, lésbica, os negros, mas eu estou falando de uma construção histórica. Então, isso é uma coisa muito nova e que tem acesso a ainda muito pouca gente. Né? Então, essa construção identitária do negro, né, onde os ideais são de embranquecimento, porque a imagem dele está associada ao cabelo ruim, à bunda grande, ao lábio grosso, né, te traz o quê? Né, o corpo como lugar de sofrimento, jamais como um lugar de prazer. Uma das coisas que eu sempre pontuo, né, é o seguinte:
você atende um branco na sua clínica, a branquitude não é uma questão. Mas ser negro é uma questão na clínica. O que é, né, esse ser negro? Isso é uma coisa para você pensar muito nos ideais, né? E é curioso, eu atendi alguns negros, né, até razoável quantidade, não só no meu consultório, mas também com o meu trabalho, né? Trabalhei anos, né, no Serviço de Psicologia da PUC, né? Trabalhando com clínica social, era muito comum isso, né? E via sempre essa frase, né? Doutora, a senhora não sabe o que é isso, né? Inicialmente, isso eu noto uma progressão quando, hoje em dia, você tem uma consciência, né, de que lugar o negro pode estar falando. E aí eu acho que esses movimentos identitários são fantásticos. Agora, eu quero deixar muito claro que isso atinge ainda uma camada muito pequena da população, né? Bom, deixa eu ver ter mais um pouco, né? Tem uma frase do Hitler que é o seguinte: sem dúvida alguma, os judeus são uma raça, mas não são humanos. A história, então, mostra, através do racismo, do preconceito sexual e da indiferença face aos miseráveis, a facilidade com que se desumaniza o diferente. Nós temos uma longa história de intolerância. E eu acho que cada vez mais as pessoas saíram do armário não no sentido bom, né? Elas perderam a vergonha de expressar o seu ódio contra o diferente. Eu fico muito impressionada. Às vezes eu fico pensando assim, bom, mas onde estavam essas pessoas? Então, essas pessoas sempre tiveram aqui no Brasil. Isso faz parte da nossa história. Essa ideia de que o Brasil é um país democrático nunca foi. Nós temos espasmos de democracia. Então, essa questão do negro, eu acho que sociedades racializadas vão cada vez mais colocar, né, o negro nesse lugar de exceção, como se no Brasil fosse uma exceção, né? Nós temos majoritariamente uma população negra, mestiça, né? Então, eu gostaria de voltar para essa coisa na clínica. Teve um estudo de uma aluna na PUC, uma doutoranda, a Kênia, ela fez alguns testes com crianças negras e mostrava desenhos de bonecas brancas e negras. Mas a eleição da boneca branca, loura, de olho azul, era da ordem de 90%. Agora, mais ainda, quando ela perguntava para as crianças com quem que elas se identificavam, com quem elas eram parecidas. 70% diziam com essa, e apontava a boneca branca, né? O que faz a gente pensar assim, bom, que tipo, né, de ser no mundo eu posso ser quando eu não tenho um corpo para ancorar o meu ser, né? E daí essa questão, o Jurandir fala muito isso, né? E a Neuza Santos falava também, do lugar de sofrimento do negro, né? Vou até pegar, né, essa questão do fetiche do branco, né? Tem uma frase do Jurandir, né? No caso do negro, frequentemente observamos o inverso. O negro representa uma coletividade racializada em bloco. Cor e raça são ele mesmo, os significantes que o definem como sujeitos. Isso não acontece com os brancos, né? Quando de sujeito podemos falar, né? A Iraí Carone fala o seguinte, que o racismo, né, nunca desapareceu do Brasil. O que acontece é que ele tem novas formas de expressão. Não é posto nem dito, mas pressuposto nas representações que exaltam a individualidade, a neutralidade racial do branco, a branquitude, reduzindo o negro a uma coletividade racializada pela intensificação artificial da visibilidade da cor e de outros traços fenotípicos aliados a estereótipos sociais e morais. As consequências são inevitáveis. A neutralidade cor-roça protege o indivíduo branco do preconceito e da discriminação racial na mesma medida em que a visibilidade aumentada do negro o torna alvo preferencial de descargas e frustrações impostas pela vida social.
Ser negro, como aponta o Jurandir, é ser violentado continuamente, de forma constante e cruel. O sujeito violentado é o que sabe ou virá a saber, sente ou virá a sentir, que foi submetido a uma coerção e a uma dor absolutamente desnecessárias ao crescimento, desenvolvimento e manutenção do seu bem-estar psíquico, né? E é por isso, né, que a gente fala, né, que o racismo ele retira a dimensão de prazer do corpo, né? E sem o prazer, como é que você pode pensar em liberdade? Para Colette Soler, a intolerância presente no racismo não pode ser entendida apenas como um repúdio à diferença baseado na problemática da identificação. O racismo, segundo a autora, diz respeito a algo no discurso que não é linguagem, quer dizer, o gozo. Lacan, no texto sobre agressividade, retoma a proposição freudiana, ressaltando nesta pequena diferença articula-se tanto uma função simbólica, um traço que nos singulariza, quanto a miragem do narcisismo que acena com o horizonte de eliminação, ou eu ou o outro. Também se jogam as diferenças entre identificação e identidade, na subjetividade. O ódio para Lacan deve, em última instância, estar referido a uma economia do gozo. O racismo é o ódio ao gozo do outro. É esta suposição do gozo do outro como privativo do meu próprio gozo que institui o outro no lugar do estrangeiro, intruso, expropriador de meus bens, de meu país ou da minha fé, né? Bom, eu quero terminar com uma frase do Eisenberg que eu gosto muito, eu já usei várias vezes, né? Porque eu acho que ela se aplica cada vez mais. O homem é o único ser vivo que planeja a extinção da própria espécie. Os animais lutam, mas não fazem a guerra. O homem é o único primata que planeja o extermínio dentro da sua própria espécie e o executa entusiasticamente em grandes dimensões. Era isso. Obrigado, professora. A gente está aberto para as perguntas, né? Eu vou falar de um comentário aqui, né, da Lívia, de Paula, né, que coloca: acho importante para, além do racismo, os psicanalistas brancos se preocuparem a falar sobre o posicionamento discursivo da branquitude. Acredito que demande uma implicação maior no próprio discurso. Aí eu queria pedir para a professora, se ela quiser falar um pouco mais sobre isso, né, a questão do analista, né, e se posicionar mais, se implicar mais no próprio discurso. Olha, eu concordo integralmente com você. Isso aí nos traz, inclusive, uma discussão que ainda não tem posição clara, não, que é a questão do lugar de fala. Eu sempre me pergunto o seguinte: eu em nenhum momento vou imaginar que eu possa saber o que é ser negro. Eu não sofro, né, na minha pele, concretamente, essa discriminação, né? Mas eu posso tentar me colocar no lugar do outro, falando do meu discurso, de como eu entendo, né, que o ser negro, o racismo, ele existe a partir de um discurso da branquitude, ele não existe per se, né? Eu acho que isso é que pode fazer, né, uma possibilidade de laço numa análise. Mas aí eu acho que aí diz respeito a uma série de outras coisas também, né? Trabalhando com população de renda mais de 40 anos, é importante você saber de que realidade você está tratando, né? Você, por exemplo, né, se você vai atender as pessoas da Rocinha, né, você vai ver que o linguajar é de outra ordem, né? Tem o sofrimento nas carnes, a pessoa põe barriga. Isso são dados que você, de alguma maneira, precisa estar atento, né, a qual é a dimensão cultural, né, das falas. Agora, no caso do negro, certamente, né? Eu não posso imaginar, eu posso dizer assim, eu procuro, né, pagar a minha dívida histórica, mas eu não posso saber o que é ser negro. Não sei se eu respondi. Acredito sim, eu acho que eu também estava até falando, quando eu estava apresentando o meu trabalho, da dificuldade que é, né? Você tem as demandas, né, do político, né, da polis, elas acabam criando muita coisa também, né? E não é só para
para o caso do negro, né? A gente está, como a Joana estava falando do gordo, né? Ou se a gente falar do feio, ou se a gente falar de todas as dificuldades que as pessoas enfrentam, todos os seus sofrimentos, né? Seria impossível a gente, como analista, ocupar esses lugares todos, né? E compreender, né? Eu acho que é muito difícil mesmo essa posição analista, como você falou também, não tenho uma dificuldade muito grande com essa ideia de lugar de fala. Eu tento simplificar, no meu caso, a minha vida, olhando para os significantes do sujeito mesmo, né? Eu acho que ser objeto como analista facilita um pouco a gente poder, de alguma forma, entender esse sofrimento de onde vem, mas da forma talvez mais pura possível, né? Mas dificilmente a gente vai conseguir realmente estabelecer esse lugar para falar sobre o assunto, né? A Lívia responde o que você falou, né? Justamente por isso a importância de falar a partir da branquitude, falar do racismo é de suma importância, mas a partir da forma como o discurso da branquitude produz o racismo, né? E ela agradece à professora, né? O Nelly fala, somos um tipo resistência. É verdade. Eu tive a oportunidade de ter um berço. Meu avô nasceu na lei do ventre livre, porém somos ainda escravos da indigente, como é que é? Indigna, é isso? Indigente do preconceito. Gratidão pela fala, agradece, professor. Eles pedem os artigos, né? A Jane falou se podia ter os artigos, mas os artigos estão disponíveis na internet. Se vocês colocarem o nome dos professores, vocês vão ter os artigos, estão lá publicados nas revistas, né? É só você clicar, está disponível, baixa o PDF. Realmente são textos muito importantes. Professor, eu queria que eu te ouvisse só mais um pouco, aproveitar que você está aqui, né? Um pouco mais sobre a sua vivência, né, lá na PUC, né, trabalhando, acho que eu esqueci o nome, é Filis? Não, o LIPES é o LIPES, o SPA era a clínica para os alunos da graduação que faziam estágio. Eu fui, inclusive, coordenadora, é um serviço fantástico. Aí, depois, eu criei esse laboratório Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção Social. Deixa eu fazer a propaganda aqui. Isso, pode fazer. Porque, inclusive, na pandemia, o que a gente atendeu de pessoas, o LIPES é o seguinte, ele tem vários núcleos, né? O núcleo da clínica e o núcleo de direitos humanos e sociais, que é coordenado pela professora Maria Helena Zamora, que eu convido vocês a olharem os artigos dela, sobretudo sobre racismo, né? Ela talvez seja muito mais especialista, ela é certamente muito mais especialista no assunto que eu, Maria Helena Zamora, né? E a gente tem esse atendimento lá no LIPES. Ele foi criado a partir de uma demanda de alunos já formados, então, são todos alunos da pós-graduação, né, que já terminaram. Nesse momento, eu me aposentei da PUC, então lá não tem mais ninguém, só uma pós-doc. Né? São todos terapeutas do LIPES ou militantes do Núcleo de Direitos Humanos e Sociais. E a gente faz um atendimento na linha social. Infelizmente, no momento, a gente não tem vaga para nada, mas batendo LIPES na internet, a gente tem uma fila depois, né? E isso daí, Hudson, foi o que marcou a minha vida inteira, né? Eu entrei na PUC, imagina, em 76, olha só, saí depois de licença, por 5 anos, mas a vida inteira eu tive vinculada a atendimentos comunitários, né? Escrevi artigos sobre isso, e eu costumo dizer assim, trabalho comunitário é meio uma cachaça, você começa a entrar, você não sai, né? Você sofre, você dá murro, você vê as dificuldades todas, mas é uma coisa fantástica, e te dá também uma outra dimensão do que é o Brasil, né? Eu vou fazer um paralelo que não tem nada a ver. Quando morreu a Marília Mendonça, né, o número de pessoas que disse, eu nunca tinha ouvido falar, eu vou reconhecer que eu só ouvi falar, porque eu tinha uma amiga minha que adora uma sofrência. Como eu não ouço rádio no carro, mas eu fiquei surpresa, foi com a dimensão, né, do número de fãs que ela tinha. Isso significa o seguinte, isso daí foi muito escrito, né? O nosso distanciamento desse Brasil profundo, né? E aí a Folha
lançou, no mesmo dia que ela morreu, num artigo tinha os links de todas as coisas. Eu passei minha tarde inteira ouvindo Marília Mendonça, absolutamente fascinada com uma jovem, né, falando tanto, né, do feminismo, né, chamando, convocando essas mulheres que muitas vezes estão nesse lugar de eu mereço, eu não consigo sair, não, mas que no fundo ele gosta de mim. Eu fiquei absolutamente encantada, né? É verdade, professora. E a Jane até ela faz uma pergunta, né? Jane Santana. A branquidade é privilégio de alguns? Há culpabilidade em ser branco quando não se é racista? Eu acho que, deixa eu só, além de passar a pergunta para a professora, eu queria fazer uma observação de que branco é esse, né? Porque eu sempre olho a questão de que significante branco se trata, né? Talvez a gente tenha que questionar de que lugar, de que branco a gente está falando, né? Infelizmente, na nossa linguagem, o branco tem um certo significado de peso, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar nisso, sim. Qual é a professora que podia responder, professora? Eu não sei, olha aqui, eu acho, né, essa questão da culpabilidade em ser branco, eu vou dizer uma coisa, eu tenho um pouco menos dessa culpabilidade, né, do que eu tenho com relação à classe social. Né? Talvez porque seja uma coisa que eu possa fazer mais em termos da minha classe social. Né? Claro, tem uma coisa estrutural, bom, eu sou branco, mas ainda mais eu, né, que sou esse leite. Não vejo muito, eu tenho uma questão da culpa histórica. Mas eu vou ser muito franca, não é uma coisa que eu viva cotidianamente como eu vivo a minha culpa social. Sim. A gente tem uma outra pergunta do Roberto Lima, né, com relação aos mecanismos coercitivos e normativos que vigoram no mundo atual. Poderiam dizer algo sobre o caso emblemático de Michael Jackson e seu processo de embranquecimento? Mas eu acho exatamente isso, né, que eu estava falando. Quando no caso do Michael Jackson, eu acho que é uma coisa levada ao seu paroxismo, né? Mas se você olhar, esquece o Michael Jackson e pega uma enorme quantidade de cantores, atores negros, vocês vão ver que muitos deles, eu diria que até a maioria, né, estão com o nariz afinado, tem um processo de embranquecimento, né, tem produtos para a pele. Estamos caminhando para mudar isso, né, com todo o movimento negro. Mas, no caso do Michael Jackson, eu acho que é isso levado, né, ao paroxismo. Né? É uma caricatura do que a gente observa, né, do ideal de branquecimento, da extinção da própria raça, né, e do lugar de ódio desse corpo. Né, porque tantas intervenções. Agora, eu acho que também, eu não vou equiparar, mas muitas vezes isso pode ser equiparado. Aliás, eu estou vendo ali que tem uma pergunta para a Joana, né? Eu vi no chat, né? Que não está aqui. Se você olhar também a quantidade de cirurgias plásticas, as pessoas com dismorfia corporal que ficam absolutamente deformadas, você vê como o corpo pode ser esse lugar, essa prisão, esse lugar de um sofrimento atroz e jamais do prazer. Não sei se eu te respondi, Roberto, mas é porque eu achei que o Michael Jackson é exatamente o exemplo do que eu estava falando, levado ao seu extremo. Sim, professora. O que em relação à professora Joana é que as pessoas queriam, né, os artigos. A professora deixou aqui o link, né? Ela falou do Facebook. Infelizmente, eu acho que quando ela posta o link não entra lá no YouTube. Mas se vocês procurarem, então, no Facebook a professora Joana Novaes, vocês vão ter os artigos para ler sobre gordidade e inclusão social. Isso. Mas eu queria fazer uma pergunta para ela. É que eu não estou visualizando a professora. Eu também não estou. Ela está conosco ainda? Você está aqui, professora? Joana. Eu queria fazer uma pergunta, né, para você, eu mesmo, né, queria fazer em relação a esses seus trabalhos em relação à exclusão social, né, e à gordidade, e você falou no início, principalmente sobre a questão da relação do corpo e a pandemia, né, da conexão entre o vírus e a própria coisa, dessa coisa que se fala, né, o tempo todo, do tipo, todo mundo engordou na pandemia, quer dizer, imediatamente se associa o vírus a
algo que foge muitas vezes, né, as questões de cada um, né? É muito subjetivo, né? Você podia falar um pouquinho mais sobre isso para a gente? Certamente, eu estava pensando aqui em duas orientandas minhas, a Thaís Perricelli e a Michele Terra, qualificaram agora aqui do nosso programa de Psicanálise, Saúde e Sociedade, cada uma desenvolvendo, né, suas respectivas dissertações, uma justamente, né, sobre a questão do ganho de peso como uma das formações sintomáticas em relação a ansiedade, né, do confronto com a morte, né, com a vulnerabilidade, enfim, uma série de incertezas aí, esse corpo, né, reduzido, a sua dimensão biológica, como parte, né, dessa vivência pandêmica, recorte da tese dela até sobre, quer dizer, como é que as crianças estão vivendo isso. E aí eu acho que tem um adendo, acho que é interessante para a gente tensionar, enriquecer essa discussão também, quando a gente pensa em obesidade infantil, que é toda a questão, já que eu fiz essa analogia, né, de duas pandemias, a pandemia da obesidade / Covid, a questão do nutricídio, né, e não à toa a gente tem que pensar em par também, né, as pessoas catando ossos, né, nas lixeiras e, ao mesmo tempo, o quanto é caro, né, dispendioso manter-se magro e lançar mão, né, de todas essas práticas corporais, ao mesmo tempo, como é valoroso nesse imaginário, né, nas classes populares, a questão da gordura ainda ligada à prosperidade, como a gente sabe, né, em relação à lipofobia, gordofobia, que você fazer terrorismo alimentar não faz ninguém comer melhor. Então, assim, acho que tem questões aí muito interessantes e oportunas, éticas, de saúde pública, de estratégia, né, de intervenção, mas que eu queria, enfim, deixar destacada essa questão do nutricídio de crianças pobres, portanto, em sua maioria negras, particular com a fala também, da Júnia, que, enfim, né, que curiosamente vão participar, né, dessas estatísticas, fora o incremento, né, da incidência da obesidade na pandemia, bom, enfim. Mas, curiosamente, essas crianças e adultos, né, negros, são justamente aqueles que vão comparecer na população que mais engorda, e isso não é à toa. Então, esse viés, né, do corpo de classe também é algum aspecto político, também se explicita na clínica, sobretudo essa clínica que a Júnia falou, né, a clínica social, onde na clínica estendida as classes populares passam, então, né, a ter acesso à análise, enfim, ou a outras formas de terapia, mas, enfim, né, desse tipo de prática terapêutica, de escuta, e aí, claro, acho que se espirra, né, esse tipo de sofrimento. Então, eu acho que tem isso, né? E na outra ponta, como eu falei aqui, fiz a menção a uma outra orientanda minha, a Michele, que está aí, quer dizer, transita no universo corporativo, e foi a primeira pessoa que me sinalizou, muito assustada, que está dizendo aqui que não está vendo a minha imagem. Vocês estão com dificuldade de ver a minha imagem? Não, pode ficar tranquilo. Tá, eu fiquei agora, eu me distraí aqui com o chat, mas enfim, deixa eu continuar. Bom, enfim, então Michele foi a primeira pessoa aqui também do nosso programa que fez essa denúncia. Olha, as cirurgias, logo no segundo mês da pandemia, em abril, pararam, e a gente tem que lembrar o seguinte, né, pelo SUS, embora ela tenha feito uma denúncia em relação ao universo corporativo privado, na sequência, o que a gente observou é que as autorizações para cirurgias bariátricas foram interrompidas. Bom, se a gente está falando de uma pandemia, né, e se a gente está falando de uma política e de algo que pode ser entendido como não só um dispositivo, né, mas uma política para contenção, então, dentro desse viés mais medicalizante mesmo. E aí, se você para de autorizar, eu acho que é algo que a gente não pode ficar indiferente, né? Então, enfim, por que eu estou falando isso? Porque é claro que as empresas, isso pode ser estendido, no caso até era um microcosmo que estava ali reproduzindo, espelhando algo que era mais, né,
e que eu quis, de alguma maneira, cotejar, assim, né? Ilustrar a minha fala aqui, para mostrar, olha o que dessa lógica desse projeto, né? Olha quem são os matáveis, né? Quem é que tem direito? Então, enfim, né? Aí entra muita coisa, né? O grupo de risco, quem é refúgio, quem é, né? Quem é que pode morrer, quem é que não produz. Aí tem algo mais, né? Dessa lógica neoliberal, enfim, lógica da produtividade, mas que a gente não pode deixar de pensar por ambas as razões. Acho que a fala da Júnia ainda traz mais essa articulação aqui com a minha, né? Os corpos do prazer, os corpos são matáveis, os corpos só servem para produzir, os corpos, né? Que corpos são esses? Os corpos negros, os corpos das classes populares? Quem são essas pessoas que podem, né? E dentro de uma lógica mais ampla, que é o seu valor associado, quer dizer, a sua imagem, né, sendo representativa daquilo que vai, de alguma maneira, sintetizar o meu valor, né? Aquilo que, então, se eu sou preguiçoso, quais são as atribuições morais? Então, se a minha imagem ela reflete alguma coisa que vai ser denominada como, nesse imaginário, como desleixada, como preguiçosa, e se o acesso que eu tenho, né, alguma prática que vai, de alguma forma, prática normatizadora, né, diga-se de passagem, é negado, quer dizer, tem uma questão interessante para a gente pensar, né, das práticas de extermínio e dessa como é que eu posso dizer, dessas atribuições morais, né, que comparecem aí, enfim, no nosso imaginário. Então, acho que é isso, quer dizer, acho que a pandemia exacerbou isso tudo para dizer o seguinte, eu acho que ela exacerbou, agudizou alguma coisa, certamente, que já estava em curso, né? Então, você já chamava de preguiçoso, você já dizia que o sujeito estava assim, né, com tanta coisa à disposição, basta fechar a boca, malhar, fazer dieta, enfim, não interessa. E se aí agora você, vai morrer mesmo, né? Enfim, em vez de liberar a cirurgia, vacinar, não. Aí eu acho que sim. Né, qualquer coisa que eu fale é redundante, né? Em termos políticos, até eu queria deixar assim, como citação, né, o relatório Lugano 1, o relatório Lugano 2, que fala muito sobre o aspecto político dessa construção que você está falando, das vidas que são matáveis, né? Isso, então é bem... E não existe trabalho, né? Isso é que é curioso, Hudson, porque isso veio de um ambiente, só para ratificar bem, quando essa minha orientanda chega com essa proposta, quer dizer, traz, né, na orientação, eu falo, não, peraí, então sua tese é sobre isso, né? É porque essas pessoas estavam sendo despedidas. Essa que é a questão. É morrer mesmo, né? Então, isso precisa deixar bem claro. Estavam perdendo seus empregos. Nos Estados Unidos tem até uma tendência muito perigosa que pode chegar aqui, né? Que é justamente pelo peso a pessoa não entra, não é aceita no trabalho, né? O plano de saúde limita, como limita no Brasil por idade, barra também por peso. Então, isso é uma coisa do capitalismo, né? Isso vem junto, isso vem de arrasto no mundo inteiro, né? Eu queria só citar, para a gente encerrar, que a professora Júnia colocou aqui para a gente, né? Que se quem quiser ler sobre o tema do racismo, né? Ler a tese do doutorado de Celso Verne, na PUC-Rio. Entra no site da PUC-Rio, procura Celso Verne e vai poder ler a tese de doutorado dele sobre o racismo. Olha, queria agradecer a vocês. Pode falar, professora. Pode? É um estudo primoroso. Eu tinha algumas pessoas interessadas em tema. O Celso fez uma tese, porque ele vai mapeando, ele fez uma cartografia, né, vai mapeando todos os sinais de racismo que você vai vendo na cidade. Eu realmente recomendo. Né? Muito obrigado pela dica. Eu mesmo vou olhar a tese, com certeza eu fiquei interessado em ler. Eu queria agradecer às professoras, né, Joana, muito obrigado, Júnia, por estar conosco. Agradecer de novo ao André, que tem dado suporte para a gente aqui. O professor André tem feito muita coisa aqui pela gente. E queria agradecer ao professor Walter Ives por todo esse engajamento que ele faz para que tudo isso aconteça também, né? E muito obrigado a todos. E, André, passar a palavra para você. Eu que agradeço também. Parabéns, Hudson, pela sua liderança, a apresentação do seu trabalho.
e professoras Júnia e Joana. Muito obrigado pela sua participação conosco. Tenho certeza, a gente observa pela qualidade dos elogios, como esse tema foi cirúrgico, né, nesse momento e na expectativa de todo o público. Retornamos, então, às 14 horas, dando início à segunda mesa do dia. André, deixa eu só fazer uma observação sobre a gravação. Acho que muitas pessoas estão perguntando algumas, estou vendo aqui no chat passando, os vídeos estão gravados, tá? No mesmo link que vocês acessaram. Então, assim, você quer rever, quer ver qual é o nome que apareceu lá, né? Qual a citação, ou qual foi o nome da pessoa da tese, é só assistir o vídeo novamente, está lá no YouTube, vai ficar lá, né, no canal do Congresso, então isso não vai ser retirado do ar, então podem assistir de novo e está disponível, tá? Um abraço. Até logo, então. Um grande abraço. Obrigado. Tá bom.